Hoje no canal Personalidades Antigas, você vai conhecer uma história sombria que foi quase completamente apagada da história. Não por acaso, mas por vergonha e por medo. Medo do que essa mulher representou, do que ela fez e do que escondia por trás das portas trancadas do seu palácio. Durante décadas, sua corte foi descrita como um antro de luxúria. Orgias silenciosas, rituais com corpos nus, incenso e sangue, criados que desapareciam depois de serem usados, mulheres que entravam e nunca mais eram vistas. Rumores falavam de uma rainha sem limites, que se deitava com quem desejava. Homens, mulheres, freiras, servas, nobres. Joana I de Nápoles foi muito mais do que uma rainha. Ela foi veneno com perfume, poder em forma de carne. E um segredo coroado, respeitada por uns, temida por outros, desejada por muitos e capaz de eliminar qualquer um que ousasse resistir aos seus desejos. Ela não nasceu monstro, mas o trono, a solidão e o gosto pela dominação a tornaram uma das figuras mais perturbadoras da Europa medieval. Joana foi coroada rainha ainda jovem, mas ao seu lado colocaram um marido, André da Hungria, um príncipe inseguro, ciumento, desconfiado. Ele tentava controlá-la, espionava seus passos, suspeitava de traições, mas ele não viveu bastante para descobrir a verdade. Numa noite abafada, no castelo de Aversa, André foi atacado, arrastado e enforcado diante de criados silenciosos. Alguns dizem que Joana assistiu à cena de uma escada, sem piscar, sem reagir. Dizem que os próprios irmãos de Joana ajudaram a arquitetar o assassinato. Não apenas por lealdade a ela, mas porque André ameaçava dividir o poder, e nenhum deles queria isso. Na manhã seguinte ao crime, o corpo de André ficou pendurado por horas, para que todos vissem e entendessem o novo jogo de forças no trono de Nápoles. Joana foi interrogada, mas negou o envolvimento, com frieza, com aquele olhar que muitos descreveriam depois como de mármore. Com o tempo, surgiram rumores ainda mais pesados. Histórias de tortura psicológica, de servas obrigadas a beber vinho com sangue, de nobres convidados a banquetes, que terminavam acorrentados em câmaras subterrâneas. Testemunhos secretos falavam de uma sala circular, com paredes de pedra e símbolos esculpidos com sangue seco. Lá diziam, Joana participava de cerimônias antigas, herdadas de tradições pagãs, cerimônias que envolviam sacrifícios simbólicos, ou nem tão simbólicos assim. Alguns relatam que, numa dessas noites, um sacerdote foi levado até ela para exorcizar os pecados da corte. Ele desapareceu na mesma noite. Seus ossos, dizem, foram achados décadas depois nas fundações do castelo. Outros registros contam que, em certas luas cheias, o palácio se enchia de ruídos, gritos abafados, cantos em línguas antigas e o som de chicotes estalando no mármore. Relatos sugerem que Joana mantinha um harém reverso, não só com homens e mulheres escolhidos a dedo, mas também com pessoas de famílias nobres, mantidas ali contra a vontade, presas sob ameaças, submetidas a prazeres forçados. E quando engravidavam, diziam que as crianças sumiam, ou eram entregues a ordens secretas da igreja, ou mortas em silêncio. Fontes anônimas, vindas de antigos criados da corte, falam de bebês enterrados nos jardins internos, de choro abafado por mãos enluvadas, de corpos pequenos envoltos em mantos reais. Depois disso, ela nunca mais teve freios. Assumiu o trono sozinha. Mandava nas leis, no exército e nos corpos. A corte napolitana virou um teatro de máscaras, festas que começavam à meia-noite e terminavam com sangue nas cortinas e cheiro de pecado nas paredes. Jovens servos eram levados para seus aposentos, soldados, artistas, padres renegados, mas também mulheres, muitas mulheres,
Boatos circulavam entre os corredores do Vaticano e os becos de Nápoles. Diziam que a rainha mantinha amantes femininas em seus aposentos, que seduzia esposas de nobres e corrompia freiras que depois sumiam sem deixar vestígios. Alguns viam isso como libertinagem, outros como puro pecado. Mas todos, amigos e inimigos, falavam dela com uma mistura de horror e fascínio. Seus amantes, quando se tornavam incômodos, sumiam ou morriam em silêncio. Dizia-se que os porões do castelo tinham salas decoradas com velas pretas, correntes nos muros e camas manchadas. Boatos falavam de rituais antigos, com símbolos esquecidos pela igreja e gritos abafados pelas músicas da corte. Joana transformou o palácio em um templo profano. O sexo era seu jogo político, o medo, sua moeda. Ela teve 4 maridos. 2 morreram em circunstâncias misteriosas. Um enlouqueceu e o último fugiu. Mas o maior escândalo não foi o sangue, foi o desejo, porque uma mulher no trono já era uma afronta. Uma mulher poderosa e devassa era um perigo. Inimigos políticos espalharam relatos de depravação, depravada com homens, depravada com mulheres, depravada com o próprio poder. Alguns desses relatos, sabemos hoje, foram criados para destruir sua imagem, mas outros continuam vivos nos arquivos secretos da Igreja. Cartas foram enviadas ao Vaticano, relatos de perversão, tortura, profanação. Mas a Igreja silenciou. E ela seguiu governando. Durante mais de 30 anos, Joana controlou Nápoles com mãos geladas, pagava papas, manipulava reis e destruía inimigos. Até que, no fim da vida, foi traída por aqueles que fingiam lealdade. Foi presa, julgada e condenada à morte. Seu corpo foi estrangulado em uma cela, enterrado sem nome, sem honra, sem história. Ou assim pensaram, porque o que ela fez, o que viveu, o que escondeu ainda ecoa nos subterrâneos de Nápoles. Algumas portas do castelo jamais foram reabertas, e nos arquivos secretos do Vaticano, seus pecados ainda estão trancados. Joana foi uma sombra com coroa, uma depravada com cetro, e um enigma que a história tentou esconder. Mas aqui, no canal Personalidades Antigas, nós não enterramos o passado. Nós desenterramos, mostramos quem foram reis, rainhas, imperadores, faraós, generais, figuras marcadas por segredos, manchadas por sangue e envoltas em mistérios. Joana foi apenas uma, mas há muitos outros, esquecidos, apagados e perigosamente reais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.